Êxodo no capítulo 1, versos de 15 a 22. Êxodo 1, de 15 a 22. Hoje nós chegaremos ao final do capítulo 1 de Êxodo, livro que tem sido o alvo da nossa meditação e será ainda por bastante tempo durante este ano. Nós estamos meditando através de uma série chamada Peregrinos e Estrangeiros, porque o nosso desejo é que a nossa mentalidade peregrina seja despertada. Nós não somos deste mundo, estamos aqui, mas somos cidadãos de um outro mundo. Enquanto estamos aqui, nós usufruímos desse mundo, nós somos abençoados por Deus, nós interagimos com este mundo, mas com o cuidado de não perder de vista a terra prometida, o lugar para o qual nós estamos caminhando, de onde nós somos de fato, sem nos deixar escravizar por coisa alguma, sem nos ocuparmos demais com este mundo, a ponto de só fazermos coisas para o faraó e nada para Deus. Foi isso que nós vimos até aqui, e hoje nós vamos ver uma segunda estratégia do faraó para conter aquele povo, para fazê-lo ficar no Egito, enfraquecido, e para parar o seu crescimento. Nós vimos no último sermão, quando falamos da escravidão, o início da escravidão, o primeiro estágio da escravidão no Egito, o primeiro plano do faraó, ele tinha como objetivo justamente parar o crescimento do povo. A grande preocupação desse faraó, que não conhece José, é parar o crescimento do povo. O povo está crescendo demais, já é um povo mais forte, maior do que o Egito. E na mentalidade do faraó, eles precisam parar. O faraó escravizou o povo, nós vimos isso 2 domingos atrás, mas não deu certo esse plano. As coisas não saíram da forma como o faraó imaginava. Ao invés de enfraquecer o povo ficou mais forte. E ao invés de fazer o povo parar de crescer, o povo cresceu ainda mais. E isso não se deve pelo fato da escravidão, não se deve à escravidão. Isso se deve ao fato de que Deus continua com aquele povo e o faz crescer, porque é propósito de Deus que aquele povo da aliança, cumprindo as promessas da sua aliança, seja um povo numeroso. Hoje nós vamos ouvir a história de 2 mulheres, 2 simples mulheres, que desafiaram este faraó. Então, em Êxodo, no capítulo 1, de 15 a 22, nós vamos ler o seguinte. Este é o segundo plano do faraó, com o objetivo de conter o crescimento do povo, dos hebreus. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, nesse texto, há algumas coisas muito interessantes. Não sei se você percebeu isso,
Mas é a primeira vez que Deus aparece na história. Nós já estamos aí no 15º versículo e até aqui Deus não aparece. É um livro que fala de redenção, do livramento que Deus dá ao seu povo. É um dos principais livros para o judeu, né, porque conta a história de uma grande batalha, vencida de maneira extraordinária, cujo agente é Deus, mas ele demora um pouco para falar de Deus. Deus aparece agora. Até aqui parecia que só havia 2 personagens, o faraó e os hebreus. Agora surgem outros personagens e Deus aparece na história. E por que ele aparece na história? Ele aparece nesse momento da história, não como um agente propriamente dito, aquele que vai fazer alguma coisa, mas aquele que é alvo de alguma coisa. Ele aparece como sendo o alvo do temor de Sifrá e Puá, dessas 2 parteiras hebreias. Todo esse texto aqui, toda essa história, serve a um propósito: dizer quem deve ser temido. Quem deve ser o alvo do temor dos homens, das pessoas? E este é Deus. Embora a história seja de Sifrá e Puá, o centro dela é Deus, o temor que nós devemos a Deus. Deus entra na história aqui, quando diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus. E essa frase é tão rica, nós vamos vê-la nesse texto. Outra coisa que nós vamos observar aqui, é que nesse texto, nós encontramos, mais uma vez, um faraó cruel e sem temor de Deus. O faraó, este faraó que não conhece José, ele já mostrou a sua crueldade no seu primeiro plano, quando resolveu escravizar, se voltar contra um povo que até ali não tinha feito nada contra os egípcios. Pelo contrário, era um colaborador em toda a cultura egípcia, de uma história de parceria com os egípcios gloriosa. Foi este povo, José deste povo, e foi José quem administrou o Egito para fazê-lo a grande nação que ele se tornou naquele tempo. Sem nenhuma consideração e com muita crueldade, esse faraó escraviza as pessoas. E não tem um interesse menos sórdido do que fazer com que esse povo fique fraco, com que esse povo diminua. Ele quer ver esse povo definhar. Não deu certo seu primeiro plano, a sua crueldade vai às últimas circunstâncias, ao limite. Ele ordena um genocídio. Ele ordena a matança de infantes, de bebês, meninos. É sempre bom nós pensarmos nas histórias bíblicas, não como histórias que nós lemos de conto de fadas, esse tipo de coisa, mas histórias reais, a respeito de pessoas reais. Nós estamos falando de um homem que se levantou contra o povo de Deus, e que num ato de crueldade tal, de covardia tal, não vendo mais outro meio de fazer aquele povo parar, ordenou que crianças fossem mortas. Com frieza. E se há requinte na crueldade, o requinte da crueldade aqui é justamente o fato dele ordenar isso a quem deveria dar vida a essas crianças, trazer as crianças à luz, as parteiras hebreias. Ele ordenou que mulheres do próprio povo matassem as crianças do seu povo. Este é um homem cruel, é um homem sanguinário. Comparado aos nazistas, comparado às grandes atrocidades que já aconteceram na humanidade. Essa foi uma delas. Isso é um fato, isso é real. Isso deveria comover os nossos corações. Olhar para a história bíblica como uma história que envolve pessoas. Imagine os pais, quando começaram a espalhar a notícia de que o faraó ordenou um genocídio de infantes. Você imagina o terror ali? Esse faraó não tem nenhuma sensibilidade. Ele é um homem cruel, é um psicopata, para usar uma palavra moderna. Mas tem uma outra coisa a respeito desse faraó.
ele, quando ordenou as parteiras e as parteiras não cumpriram, ele mandou que o próprio povo matasse as crianças. Ele não parou por aí. Se ele não conseguiu de um jeito, ele conseguiria de outro, e muitas crianças foram mortas realmente. Muitos meninos naquela época foram mortos por ordem desse faraó. E aqui ele é mais cruel ainda, porque ele agora ordenou para os próprios pais matarem seus filhos, se nascessem homens. Quando você lê essa mesma história, no capítulo 7 de Atos, lá no verso 19, abra sua Bíblia aí. É Estevão contando a história. Você vai encontrar esse detalhe, que revela ainda mais crueldade deste homem. Atos 7, 19. Quando Estevão reconta a história para os seus patrícios. Veja o que é escrito aí. Este outro rei, está se referindo ao faraó, tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Esse faraó obrigou os pais hebreus a que quando nascessem um menino, ele fosse abandonado para morrer de inanição. Cruel este homem, né? Mais do que isso, além de ser cruel, esse homem não tinha freios. Sabe por quê? Ele não temia Deus. Ele não reconhecia Deus de forma alguma. Há uma nota, um relato aqui no livro de Êxodo, volte para Êxodo, a respeito de um outro faraó, não mais esse, mas um faraó que veio depois desse, que tinha a mesma índole. Veja o que esse faraó fala a respeito de Deus. Êxodo 5, 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Você vai entender o que é um homem sem temor do Senhor. Êxodo 5, 1 e 2. Já não é mais esse faraó, é um outro. Mas podemos pensar que os dois são da mesma natureza. São da mesma dinastia. Continuaram a mesma coisa. Veja o que está escrito aí. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Ir a Israel. Esse faraó é como aquele homem do Salmo, a respeito de quem o salmista diz: diz o ímpio em seu coração, não a Deus. E quando alguém diz que não a Deus, o resultado é, ele se corrompe, ele fica sem freios, ele faz todas as atrocidades que o seu coração desejar fazer. Este faraó era um homem cruel e sem temor do Senhor. Era uma pessoa temível. Aqueles que estavam à sua volta deveriam tremer nas bases quando ele ordenava alguma coisa. A pena pela não obediência deveriam ser as mais cruéis, as penas deveriam ser as mais cruéis. Essa é uma pessoa que deveria causar medo nos outros. Um homem com essa índole, um homem com esse desejo por sangue, esse homem que para alcançar os seus propósitos não poupa sequer crianças. Imagina o que ele não faria com qualquer um que se colocasse diante dele. Você não temeria um homem assim? Imagine você assistindo na corte de Faraó, conhecendo quem ele é, o que ele é capaz de fazer, o que ele já tinha feito. O que você faria se você recebesse uma ordem direta dele? Qual seria a sua posição? O que você diria? Talvez muito de nós, sem muita hesitação, iria falar: Senhor, o Senhor compreende, mas eu tenho que fazer o que o faraó me mandou, senão a minha vida está em risco. Mas o surpreendente acontece. 2 parteiras, 2 mulheres, a despeito de todo esse caráter do faraó, resolvem desafiá-lo. Resolvem contrariar uma ordem direta do faraó. Talvez eu e você temêssemos ao faraó, mas o verso 17
diz que as parteiras, porém, temeram a Deus. Sifrá e Poá. Quer ver uma coisa interessante? Até aqui, poucos nomes foram citados. Você tem lá os primeiros versículos que cita Jacó e sua descendência, apenas para nos localizar em relação ao Gênesis. E depois disso não tem mais citação de nome nenhum. Moisés vai ser citado só no capítulo 2. O faraó, que é uma personagem importante no livro de Êxodo, não tem nome, ele é simplesmente faraó. Você pode falar, mas faraó, tudo bem, todo mundo sabe. Não. Em outros cativeiros, os outros soberanos tiveram seus nomes citados. Nabucodonosor, Ciro, Assuero. Faraó é só o rei do Egito. Faraó é um cargo. Não cita o nome dele. E interessante que este livro aqui é o livro onde Deus revela o seu nome. Ele diz para Moisés, seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, não me conheciam pelo nome. Eu simplesmente disse para eles que eu sou o Todo-Poderoso. Agora você vai dizer para os que estão no Egito que eu sou Yahvé. Eu sou o que sou. Esse é o meu nome pessoal. Este é o livro onde nomes são coisas importantes. Antes mesmo do nome de Deus, antes mesmo do nome de Moisés, dois nomes que aparecem. Sifrá e Poá. Quem são elas? Duas parteiras. Sabe por quê? Porque a dignidade de temer a Deus é digno de registro. O Senhor honrou essas mulheres porque elas temeram o seu nome, a ponto de do nome delas serem citados no livro do Êxodo. Não é extraordinário nós entendermos isso? Só que isso não foi fácil. Nós estamos falando de duas parteiras desafiando o todo-poderoso rei do Egito. Um homem cruel, um homem sanguinário e um homem que não teme ao Senhor. Elas não eram as únicas parteiras, elas eram provavelmente as superintendentes, as chefes das parteiras. E elas deviam fazer partos, inclusive, das egípcias também. Elas são funcionárias da corte. E elas são chamadas na presença do faraó para cumprirem uma missão de total interesse do reino do faraó. Isso é estratégico para o Egito. Essas mulheres simplesmente dizem não. Nós não vamos fazer isso. E por que não? Porque nós tememos a Deus. Porque Deus é maior do que o faraó. Porque ele merece mais consideração e merece o meu temor mais do que o faraó. Temer a Deus e não ao faraó foi a marca dessas mulheres. Na Bíblia nós encontramos vários casos como este. Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha, foram salvos de lá, mas também desafiaram outro soberano terrível, Nabucodonosor. Daniel, a mesma coisa, que desafiou Ciro. Pedro desafiou o Sinédrio. Antes importa agradar a Deus do que a vocês que são homens. E sabe o que é interessante? Todas essas histórias acabam bem. Como é que acaba a história de Sifrá e Poá? Elas foram abençoadas por Deus. Deus fez com que elas constituíssem família. Se cumpre nelas aquilo que é dito em todo o Antigo Testamento. Quem teme ao Senhor é bem-aventurado. E de fato, elas foram mães. Não é a grande bênção para uma mulher no Antigo Testamento ser mãe de 7 filhos, ter família? Assim aconteceu com elas. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por um livramento maravilhoso. Tudo acabou bem. Daniel foi para a cova dos leões, saiu de lá ileso. Pedro apanhou, está certo, mas foi até o fim. Estevão também não temeu os homens, temeu a Deus, mas Estevão morreu por causa disso. O que eu quero dizer é que temer a Deus nem sempre gerará um bom resultado neste mundo. Algumas vezes vai dar um bom resultado, outras vezes pode custar a sua vida. Aconteceu assim com Estevão.
Quando essas mulheres resolveram temer a Deus e não obedecer a Faraó, elas não tinham lido o livro de Êxodo e visto assim, vai acabar assim a minha história. Elas foram ali e desafiaram a Faraó sem saber o que aconteceria com elas. O Faraó chamou elas de volta. Por que vocês não fizeram o que eu mandei? Pela graça de Deus, elas foram muito sábias e souberam usar a própria natureza das hebreias para se defender. E de alguma forma o Faraó não as responsabilizou pelo fato dos meninos continuarem vivos. E Deus foi bom para com elas. É assim que termina esse texto. Esse texto, então, nos faz refletir sobre essa verdade. O temor do Senhor. E eu não vou contar a história novamente, eu quero aplicar esse texto às nossas vidas. De que maneira? É a pergunta que você deve responder e que eu devo responder. A quem você teme? A quem você teme em sua vida? Então, uma primeira aplicação é esta. Nós devemos temer a Deus e não as pessoas. Há um livro muito interessante, eu comecei a ler, não tive ainda tempo para terminar. Fala assim, quando Deus é pequeno e as pessoas são grandes. Esse é um livro que você lê o título e já entende a mensagem. Quem é grande para você? Onde você tem colocado o seu temor? Eu vou tentar ajudar a você a identificar isso. Você conhece hipocrisia? Hipocrisia é quando nós nos mantemos com uma aparência para as pessoas, mas nos nossos momentos íntimos, solitários, nós nos mostramos outro tipo de pessoa. A hipocrisia revela a quem nós tememos. Quando nós tememos as pessoas, nós nos comportamos bem diante delas. Falamos as coisas certas, temos os bons comportamentos, os comportamentos esperados. Agora, quando isso é só na frente das pessoas, e na minha vida solitária, eu vivo uma outra coisa, significa que eu não temo a Deus. Porque se eu escondo os meus pecados das pessoas, mas não me importo de tê-los na frente de Deus, a quem eu estou temendo na verdade? Eu, como pastor, tenho muitas vezes o desprazer de lidar com pessoas que me temem, mas não temem a Deus. Quando eu estou na presença, falam de uma determinada maneira, agem de uma determinada maneira. Se eu estou na casa, a casa vai de uma determinada maneira. Mas se eu não estou ali, é de outra forma. Vive-se de uma forma ímpia, fala-se de uma forma ímpia, comporta-se de uma forma ímpia. Isso é um desprazer porque eu consigo averiguar que, na verdade, as pessoas me temem, mas não temem a Deus. Nós não somos chamados para temer pessoas. Nós somos chamados para temer a Deus. E uma forma de você identificar isso, a primeira delas é isso. Se você não tem problema de pecar diante de Deus, mas teme que alguém descubra os seus pecados, você teme mais as pessoas do que a Deus. Outra coisa, sendo mais prático ainda, vamos falar com os pais. Os pais não devem temer os filhos, devem temer a Deus. Talvez você que é pai, fique pensando muito a respeito da opinião que o seu filho vai ter a respeito de você como pai e mãe. Você até compra aquela ideia, eu espero que meu filho me veja como um amigo, como uma amiga. E você, com medo de que seu filho pense de você algo errado, que você julgue errado, você diminui o rigor, você aumenta os mimos, você priva da disciplina, porque no final das contas o que você quer é a admiração do seu filho como um pai que é ideal para ele.
Você inclusive vai de encontro ao que Deus manda você fazer como pai em relação aos seus filhos, porque você teme que seu filho não se agrade do que Deus tem para ele. Você deixa de temer a Deus e teme seus filhos. Você deixa de se curvar diante de Deus e se curva diante dos seus filhos. Se você é pai, entenda que Deus tem uma maneira correta para criar filhos. E Ele quer que você crie da maneira dEle. Se você se preocupar em agradar mais os seus filhos do que a Deus, os seus filhos são objeto do seu temor. Você está pecando. Você está se acovardando diante dos seus filhos. Seus filhos não são nem como o Faraó. Eles não são dignos de temor. Tema a Deus. Nos relacionamentos, marido, mulher, esposas que temem o marido e não temem a Deus, fazem tudo o que o marido manda e pede, mesmo que isso contrarie o Senhor. Estão sempre muito melindradas com a opinião do marido, não querem contrariá-lo, não se comprometem mais, porque pode ser que ele não goste. Eu posso sofrer alguma coisa com isso, eu posso perder a admiração dele com isso. Seu marido não é para ser temido, Deus é para ser temido. A mesma coisa acontece com os homens. E parece que nós tememos mais as mulheres do que elas nos temem, né? Nós ficamos calados o tempo todo, está tudo certo, está tudo bom. Mas com o homem é pior ainda, porque nós somos chamados para ser autoridade em nossa casa. Mas você quer ser um marido bonzinho, você quer ser um marido que faz tudo que a sua esposa quer, você não quer briga em casa, você quer viver em paz, então você se cala diante do erro das suas esposas. Você não confronta biblicamente, você não orienta biblicamente, porque você não quer um confronto dentro de casa, você prefere se anular, você é o tipo do marido bonzinho. Você teme sua esposa, mas não teme a Deus, que lhe manda conduzir a sua casa, que lhe manda estabelecer os padrões do reino em sua casa, que lhe manda decisivamente, resolutamente dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem estiver no meu teto será assim até que saia dele. A quem você teme? As pessoas ou a Deus? Isso serve para namorados também. Os casais de namorados que fazem concessões, com medo de perder o namorado ou a namorada. Que não tem um padrão bíblico de namoro, com medo de perder namorado ou namorada, que não querem esperar pela decisão de Deus, pela pessoa que Deus tem preparado, porque tem medo de perder namorado ou namorada. A quem você teme? A Deus ou as pessoas? Isso é a primeira coisa. Você pode fazer várias aplicações. Talvez o seu temor seja a respeito do seu patrão. Você não quer perder o seu emprego, você não quer perder aquela promoção, você não quer perder as vantagens que o seu patrão pode lhe dar, você quer ser simpático a ele, você quer ser agradável, você quer ser aquele profissional que ele vai lembrar na hora de dar uma promoção, um aumento, e você vai e faz todas as concessões. Se envolve nas maracutaias da sua empresa, se envolve nos rolos do seu patrão, nunca questiona. A quem você teme? Quem é o alvo do seu temor? Quando nós fazemos qualquer coisa que contraria a ordem de Deus, os mandamentos do Senhor, para favorecer quem quer que seja, a quem eu estou temendo? Certamente que não é a Deus, mas as pessoas. Então guarde essa aplicação. Nós devemos temer a Deus e não as pessoas. Ame as pessoas, tenha consideração por elas, mas tema a Deus. E tem mais. Quando tememos alguém, nós estamos fazendo dessa pessoa um ídolo para nós. Então você deve ter um amigo, um vizinho, um tio, pai, a mãe,
E você quer muito que essa pessoa tenha sempre você em grande consideração. E até as coisas que você faz para Deus, você faz com o interesse de provocar admiração nessa pessoa. De que a sua conta esteja sempre alta com ela. Você teme a pessoa, você não teme a Deus. Cuidado com isso. Isso é mais uma forma de escravidão. Essa é mais uma estratégia do faraó deste mundo para nos manter aqui e nos diminuir, nos enfraquecer. Tema somente a Deus. Outra coisa, segunda aplicação, devemos temer a Deus e não as situações. Há muitas situações que nós tememos. Solidão, desemprego, privações, coisas desse tipo. E para nos livrar delas, nós fazemos de um tudo. Nós negociamos qualquer coisa. Nós até estamos dispostos a desobedecer a Deus, a não viver segundo o padrão de Deus, a não observar o que Deus quer para a minha vida, que princípios eu tenho que guardar. Eu simplesmente vou me guiando a fim de me livrar de tais coisas. E se eu penso e planejo e vejo que lá na frente obedecer a Deus pode me levar a esse ponto, eu tiro o pé e começo a pensar de outra forma. Quer ver? O medo de ficar só. Temer a solidão, para os mais jovens principalmente. No medo de ficar só, você não para pensar num padrão bíblico a respeito de quem vai ser o seu companheiro ou sua companheira para a vida toda. Você começa a perder a paciência. Já estou com 13 anos e ainda não tenho um namorado. Vou ficar para a titia. Não é mais ou menos assim? E aí você começa e fala, mas na igreja não tem ninguém. Ah, mas tem lá um gatinho que está olhando para mim. Talvez seja isso que Deus tenha mandado para mim. Não foi. Deus não manda descrente para crente. Não foi Deus. Não foi Deus. Mas você teme ficar sozinho. Até porque você já está vendo. Meus amigos já têm namorada, minhas amigas já têm namorado. Eu também preciso ter o meu. E se Deus não vai decidir isso logo, eu vou decidir. Mesmo que seja fora do padrão dele. Quando você escolhe uma pessoa para namorar, sem considerar o que Deus pensa a respeito dessa pessoa, você está temendo a situação de ficar só e não está temendo a Deus. Não é interessante como nós desenvolvemos essas coisas em nossas vidas sem nem nos apercebermos disso? Que nós não tememos a Deus como deveríamos, mas tememos outras coisas e pessoas no lugar de Deus? Tememos situações. E o desemprego? Temer ficar sem o sustento. Essa é uma das situações que mais nos coloca em xeque com a palavra de Deus. E agora? Eu fraudo? E agora? Eu adulo o patrão? E agora eu me sujeito a tudo? Eu entro no esquema? E se me aparece um cargo de comissão que eu não preciso ir lá? Eu aceito? Como é que é isso? A quem eu temo? A situação da pobreza? A situação do desemprego? Ou eu temo a Deus de fato? Privações. Ah, mas se for dessa maneira eu não vou poder realizar aquilo. Se for dessa maneira eu não vou poder ter aquilo outro. Se for dessa maneira eu não posso fazer isso. As minhas filhas, os meus filhos serão privados. Eu não poderei fazer nada do que eu sonho. Então, para você não passar por essas privações, por essas negações para você mesmo, você tolera ir contra a vontade de Deus. E contra aquilo que está estabelecido para o bem-estar da sua própria vida. Porque você teme as privações, ao invés de temer a Deus. São só exemplos. Isso não é tudo. Você pode ver na sua própria vida que situações são tão temerosas para você, a ponto de lhe fazer pecar contra Deus. O padrão de vida, medo que nós temos de baixar o padrão de vida. Sustentar a família não é caro, mas sustentar padrão de vida é muito caro.
É muito caro sustentar um padrão de vida. Principalmente quando ele não está adequado ao meu salário. Aí fica mais caro ainda. Então você faz das tripas coração para manter o seu padrão de vida. Você compromete todas as horas do seu dia, e aí compromete o seu corpo, e aí compromete a sua família, aí compromete a sua vida espiritual, você compromete tudo, troca tudo, para estabelecer um padrão de vida para você. Você fez um ídolo, e você teme esse ídolo, e você nega o temor do Senhor, porque você simplesmente teme perder o seu padrão de vida. Eu pergunto, fale para o seu coração mesmo, eu estou falando alguma bobagem? Eu estou dizendo algo que não é real? Eu novamente faço a pergunta, a quem você teme? Ou ao que você teme? É a Deus de fato? Devemos temer a Deus, essa é a terceira coisa, e não ao mundo. Terceira aplicação. E quem vai nos ensinar isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 10, de 24 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. O discípulo, isso aqui é Cristo falando, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aqui eu quero dizer, o que você deve temer? As pressões dos homens? O mundo, que diz assim para você, olha, se você não viver segundo a regra que nós estabelecemos, você não será feliz, você não terá sucesso. Olha, se você agora não parar com esse negócio de religião, de igreja, e começar a se dedicar a ter uma profissão, a ralar feito um condenado, para ter os melhores lugares no mundo, você não vai ser feliz. Você não terá sucesso. E aqui vai um parêntese. Deus não nos orientou para o sucesso. Deus nos orienta para a fidelidade. Deus não nos manda realizar coisa alguma. Deus manda que nós sejamos fiéis. Só isso. O mundo é quem diz, você precisa ter sucesso. Sucesso segundo o mundo, né? Ele tem um padrão lá de sucesso. E olhe, você nunca chegará aqui por esse caminho que você escolheu, não. Esse caminho aí leva para outro lugar. O caminho do Eldorado neste mundo é este. Se você não for por este, você está perdido. E você teme realmente que toda a sua felicidade, essa felicidade que o mundo vende, nunca chegue para você. E no seu temor dessas coisas, você abandona a Deus. Você deixa de confessar a Cristo como seu Senhor. Você inclusive se esconde como cristão. E aqui é uma coisa para temer.
quem não confessa a Cristo. E confessar não é dizer assim, eu sou crente, não. É tomar a cruz e seguir a Cristo. Negar-se a si mesmo. E viver na disposição de ser perseguido por ser de fato um cristão. Quem não tiver essa disposição será negado por Cristo no céu. Você imagina a multidão de crentes que vai haver no juízo final, ouvindo, eu não conheço você. Eu não encontrei temor em seu coração. Eu nunca lhe vi com a vida piedosa. Eu vi você temendo o mundo. Eu vi você temendo opiniões. Eu vi você temendo circunstâncias. Mas eu nunca vi você temendo a Deus. Aparte-se quem pratica iniquidade. Uma multidão de crentes vai estar assim, ouvindo essa terrível mensagem, ouvindo a profecia se cumprindo na sua vida. Eu não conheço. Sabe por quê? Porque temeu outras coisas, outras pessoas, não temeu a Deus. E por que Deus deve ser temido? Porque Ele é o único que pode lançar corpo e alma no inferno. Sifrá e Poá sabiam que o faraó podia matá-las da maneira mais cruel possível. Sabia que o faraó podia ir contra a família delas, seus pais, seus irmãos. Sabia que o faraó poderia fazer coisas terríveis. Mas elas sabiam de uma coisa, o faraó não pode mandar a minha alma para o inferno. Deus pode. Eu sei a quem devo temer. E nós não tememos a Deus só porque Ele pode mandar nossa alma para o inferno, não. Nós tememos a Deus porque temor significa consideração também, profundo respeito por quem Deus é e pelo que Ele fez por nós. Meus irmãos, Deus enviou seu Filho por nós. Se isso não causa em nós o desejo de considerá-lo com os mais profundos sentimentos do coração, quem somos nós? Que endurecimento é esse? Como é que diante de situações, de pessoas, nós negamos a Deus, que deu o seu próprio Filho por nós? Como é que somos submissos a um homem como eu, e eu não sou submisso a Deus que me salvou? Onde isso vai dar? Não acaba bem. Isso é loucura. É assim que a Bíblia diz, quem não teme ao Senhor é louco. Esse sermão, esse texto que nós lemos, serve para nos apresentar o arrependimento disso. Deve nos desafiar a sondar o coração, pedir que Deus faça isso, para sabermos a quem temos temido na verdade. E olha, a maneira como você está conduzindo a sua vida diz quem é o objeto de temor. Se ela não está sendo conduzida conforme o padrão de Deus, você não teme a Deus. Tema aquele que pode mandar corpo e alma para o inferno. Isso é algo digno de ser temido. Foi essa palavra solene que Jesus deixou com seus discípulos. A quarta aplicação, na verdade, é nós podermos ver na prática, na vida de alguém que fez isso perfeitamente, que é o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Deixa eu explicar aqui. Jesus Cristo, sabendo todas as consequências do seu ministério, sabendo todas as consequências da sua obediência e temor a Deus, não desviou o pé. Ele continuou. A cruz foi pesada. A sua morte foi terrível. O juízo de Deus caiu sem tolerância sobre ele. Mas ele sabia que havia uma alegria proposta nos céus para ele. Ele sabia que este aqui não era o fim, que ele estaria no trono, sentado ao lado de Deus. Ele sabia o seu final.
Cifrar e Poá não sabiam, mas nós sabemos. Nós sabemos que está reservado para aqueles que temem a Deus. E porque Cristo não temeu e foi à cruz, aqueles que não temerem este mundo, mas temerem a Deus, estarão com Cristo lá. A grande notícia é que, embora nós possamos temer todas essas coisas, Cristo venceu os nossos temores. Ele foi por nós. Nós podemos vencer com Ele. Una-se a Cristo em sua cruz. E tema a Deus. E você gozará uma alegria completa. Talvez até nessa vida já, porque Deus sabe recompensar os que o temem aqui também. Mas se não for aqui, certamente será no porvir. Você sentará ao lado de Deus. Você estará com os seus remidos. Você estará vendo a vitória do seu rei e celebrará junto a ele. Os que não temerem sofrerão tudo que temem hoje: a dor, o vexame, o isolamento, a solidão e a ira de Deus. A pergunta que você deve responder é: a quem você teme? Que o Senhor nos abençoe. Amém?